A gente começa falando aqui sobre o quê? Sobre África. Lembra quando vocês estudaram lá no sexto aninho sobre o início da humanidade, sobre as migrações, né? A gente vê a questão sobre quando eles começaram os primeiros vestígios humanos, né? Que a gente vai estudar a questão das fontes históricas, a gente vai estudar o que são as fontes históricas, a dica, uma pista, como se a gente, historiador, fosse um detetive e a gente estivesse procurando encontrar essas coisas, não é isso? Então, assim, lá no início, quando vocês começam o ensino fundamental 2, a gente vai falando aí sobre o berço da humanidade, não é isso? Então, assim, professora, como assim o berço da humanidade? Bom, porque tudo iniciou ali, né? Então, a gente volta um pouco agora, e no sétimo ano, lembra essas coisas que a gente estudou no sexto, e vai começar a falar sobre África, né? Eu falei para vocês na videoaula que a África, sim, tem muita gente que se refere à África como um país, né? O que é errado. A África é um continente enorme, né? Com muitas etnias, muitas culturas. A gente vê até muito da cultura africana na nossa própria cultura. Então, assim, vamos começar essa primeira questão, tá? Algumas pessoas já me mandaram, ok? E eu fiquei animada com as respostas, porque eu vi que muita gente acertou, certo? Então significa que vocês estão estudando, né? E vamos lá. Na primeira questão, está dizendo o seguinte: acompanhem comigo aí na página 3, tá? A respeito da África na antiguidade, analise as afirmativas a seguir. 1. No nordeste da África, há aproximadamente 3.500 anos, floresceu o Império Egípcio. 2. O Antigo Egito estava organizado em cidades-estados, cada uma delas era governada por um faraó. 3. A cidade de Cartago estava situada no norte da África e disputou com Roma o domínio sobre o mar Mediterrâneo. E 4. A vitória sobre Cartago, Roma, dominou os territórios cartaginenses na África. Aí ele está pedindo para que a gente analise essas questões, né? E vamos marcar a questão correta, certo? Olha só, na primeira opção está dizendo que a 1 e a 2 são verdadeiras, tá? Gente, o Antigo Egito estava organizado em cidades-estados. O Antigo Egito estava organizado em Baixo Egito e Alto Egito. Lembra que vocês estudaram isso? Né? Então, assim, aí a gente já faz o quê? Por exclusão, a gente já tira essa questão, certo? Por quê? Porque de cara a gente já percebe que está errado, ok? Então, a gente vai marcar... Aí a segunda vem dizendo o seguinte: apenas as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. Olha só, o que a gente consegue confirmar aí, tá? Vamos primeiro marcar as certas, certo? No nordeste da África, aproximadamente 3.500 anos, floresceu o Império Egípcio. A gente olhando o mapa do continente da África, a gente percebe que o quê? Não foi ali no nordeste da África que o Egito, tudo aquilo foi se formando? Então, a gente pode marcar essa como certa, ok? Então, a primeira opção, ela é certa. Então, já deixem separada. A segunda, a gente já descartou, porque a gente já sabe que o Egito é separado como Alto Egito e Baixo Egito. Então, de cara, a gente já percebe, não, professora, essa questão está errada. Então, vocês já marcam um X nela, ok? A cidade de Cartago estava situada no norte da África e disputou com Roma o domínio sobre o mar Mediterrâneo, né? Isso aconteceu? Aconteceu. Vocês estudaram isso quando a gente está no sexto ano, a gente estuda isso, né? E a gente discute um pouco sobre isso, e a gente discutiu também um pouco sobre isso quando a gente falou sobre grandes navegações, né? Então, assim, essa questão correta, né? A opção 3. E a opção 4, a vitória sobre Cartago. Após a vitória sobre Cartago, Roma dominou os territórios cartaginenses na África, que está também correto. Então, vocês vão marcar. Então, a gente acha aí qual é a opção que faz o quê? Qual é a opção que abrange essas questões que a gente viu que está correta? É a opção D.
Apenas as afirmativas Gente. 1, 3 e são 4 verdadeiras. são verdadeiras. Exatamente. No século VII, o árabe Mohammed fundou uma religião na Península Arábica. A respeito dessa religião, denominada islamismo, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Certo. A primeira questão, ele vem falando assim: o islamismo substituiu o cristianismo entre os povos que habitavam a Península Arábica. Isso está correto, gente? Não, né? Então, o que a gente isso aí a gente já considera como uma questão, uma alternativa falsa, ok? A segunda, ela vem dizendo o seguinte: após a morte de Mohammed, os árabes iniciaram uma expansão territorial e também religiosa, que é do islamismo, conquistando regiões como o norte da África. Olha só. Quando a gente percebe a questão do... Quando a gente estudou nessa primeira parte, que a gente fala sobre Gana, o que eu falei para vocês? Que os berberes almorávidas, eles fizeram o quê? Eles começaram uma caçada aos infiéis, né? Aos infiéis do quê? Aos infiéis que não seguiam o islamismo, que não tinham se convertido ao islamismo. Então, o que a gente percebe aí? Que realmente começou essa expansão religiosa, ok? Eles começaram realmente a se expandir, né? Eles começaram a conquistar territórios. Então, a gente vê aí que essa questão, né, os árabes iniciaram uma expansão religiosa, é uma questão verdadeira, porque realmente essa expansão começou devido a, depois que Mohammed morreu, eles começaram a expandir a religião, ok? E a opção C diz o seguinte: os árabes eram povos comerciantes e difundiam conhecimentos e produtos entre o Ocidente e o Oriente. É uma questão verdadeira. Por quê? Também na última aula eu falei com vocês sobre isso. Falei o quê? Quando Gana, lembra que eu falei para vocês que a questão, Gana já era uma cidade rica, já era considerado a terra do ouro, né? Eles tinham muito ouro. Então, assim, o que eles comercializavam tinha aquela questão da troca do sal, do ouro pelo sal, né? Mas, depois que os árabes conseguiram fazer a travessia do deserto do Saara, o comércio se intensificou. Por quê? Eles demoravam, às vezes, até 4 meses para fazer aquela travessia. Gente, imaginem aí, 4 meses, 4, andando embaixo daquele sol, tá? Nossa, o sol, esse sol aqui. Fora que à noite no deserto as temperaturas caem. Então de manhã tá aquele sol e à noite é aquele frio, né? Então imagine aí, 4 meses passando esse sufoco. Já pensou? A professora Aldine, não, preciso fazer o comércio ali com a Vanessa. Mas a Vanessa tá lá em Gana e eu tenho que sair daqui da minha região. Já sei. Vou passar 4 meses andando só para perguntar se ela quer trocar um pouquinho de carne de porco por alguma outra coisa. Gente, 4 meses. Ninguém merece. Os árabes começaram a usar os camelos dromedários, né, que passam até 15 dias sem tomar água, né? Então não precisava todo tempo fazer parada para tomar água. E eles carregam, gente, por volta de 150 a 200 quilos de peso, entendeu? Então eles tinham como carregar uma carga para poder fazer o quê? Para poder ir fazer esse comércio. Então, assim, facilitou muito a questão do comércio. A gente vê aí, os povos árabes realmente, eles eram comerciantes, né? E difundiam conhecimento entre os povos do Ocidente e Oriente, ok? Então, a questão C é uma questão verdadeira também, tá? Podem marcar aí questão verdadeira. A questão A, falsa. Questão B, verdadeira. Questão C, verdadeira, ok? E aí, a gente vai lá agora para a página 8, não é isso? Vamos para a página 8, que a gente tem aí 4 questões, né? Leia esse relato do árabe Al-Bakri, natural de Córdoba, na Península Ibérica, que no século XI
descreveu a corte do rei de Gana. Olha só. O soberano vestia uma ampla túnica e tinha na cabeça um turbante encimado por um gorro bordado em ouro. Trazia colares e pulseiras também em ouro. Atrás deles ficavam 10 escravos, com espadas e escudos ornamentados de ouro. De ouro eram os arreios do cavalo do rei e as coleiras dos cachorros. Conta mais Al-Bakri que o rei amarrava um de seus corcéis a uma pedra de ouro que pesava 14 quilos. Olha só, gente, o que a gente percebe aí? A gente vê, primeiro que, né, dá para a gente perceber, né, a questão do exagero, né? Uma pulseira de ouro com cordão de ouro. E os arreios dos cavalos dele, gente, era de ouro. Nossa! E sabe o que eles usavam para prender o cavalo deles? Uma pedra de 14 quilos de ouro. Tipo, oi? Mas, enfim. Gana realmente era a terra do ouro? Sim. Mas a gente vê que, né, essa questão, o exagero tal, tudo gira em torno. Mas o importante é falar que isso demonstra, essa questão da roupa, a vestimenta, demonstra o poder que eles tinham, né? Ou assim, os bens que eles possuíam. Tá? A gente percebe só por essa pequena descrição de como eles ostentavam, né? É o que a gente vai dizer hoje de ostentar. Professora, bem pequenininha, né? A primeira questão fala o seguinte, gente. Vamos lá. Cite os sinais de riqueza demonstrados pelo líder do império, o Gana. Né? Eles chamavam como... Tanto que se transformou Gana por causa que eles chamavam o líder deles de Gana, né? Olha só, a gente essa questão já está dada no que a gente acabou de falar, tá? Porque ele está falando aqui a roupa, né, bordada de ouro, as joias de ouro, a presença dos escravizados com escudo de ouro, né? Os arreios dos cavalos de ouro, a corrente do cachorro de ouro. Então, assim, nesse trecho, tudo que a gente vê, toda a descrição que a gente vê que eles fazem, ele faz dizendo como Al-Bakri fala, dizendo que, nossa, a roupa de ouro. Então, assim, esses sinais, a gente já vê a riqueza do líder de Gana, né? Tem exagero? Tem, mas a gente percebe, assim, que, nossa, o cara chega lá realmente para ostentar, né? Olha aqui, ó, minha roupa de ouro, os meus escravos com um escudo de ouro, né? Tipo isso. Então, essa questão aí, todas essas coisas que eles citam, a gente pode colocar como um sinal de riqueza, né? É um sinal de riqueza, tá? A questão 2 vem dizendo o seguinte: qual era o principal produto usado pelos mercadores em troca do ouro de Gana? Qual era o produto? Era muito importante. E assim, sal. Sal, ótimo. Por que o sal? Porque eles faziam muitas coisas com sal. Lembra quando a gente... Olha só o que vai bater aí. No início da nossa aula, a gente falou que a África nos remete ao berço da humanidade, porque os primeiros vestígios foram encontrados lá. Foi isso que eu falei para vocês? Então, assim, vocês percebendo isso, aí a gente lembra de mais uma coisinha. A gente lembra que a gente estudou que o sal era usado como troca, como era um meio deles trocarem as coisas que eles tinham. Eles precisavam, os animais se alimentavam também do sal. Então, assim, pessoal, vocês estão percebendo que o sal é muito importante desde lá do início. Então, e os historiadores estudam essa questão de o sal ter sido através dessa troca que começar a ter, foi o início do comércio, a importância do sal. Porque tu trocar sal por ouro significa que o sal é algo muito valioso, não é isso? Se assim não fosse, eu não ia trocar sal por ouro. Professora, que antigamente o sal, como não existia geladeira, eles botavam o sal para as bactérias
E as moscas também não vinham por cima da carne para não estragar. Lembram que a gente falou sobre isso em Grandes Navegações? Que o sal era uma especiaria muito importante, justamente por isso, chegava o inverno, né? Eles não tinham como manter todos os animais. Mata aqui a grande quantidade de animal para a gente não perder, mas e aí como é que a gente vai fazer? Vai perder toda essa carne. Porque como que a gente vai conservar, né? O sal era usado para isso. Bora lá. Então, assim, a questão B, o produto era o sal, certo, pessoal? Vamos lá para C. Qual era o destino do ouro comercializado em Gana? Olha só, a gente está vendo aí uma questão desse comércio se expandindo, certo? A gente está vendo aí o comércio, ele está começando a crescer e existe essa interação, tá? Entre os povos, entre os lugares, os territórios. Então, a gente vai ver, o destino dele era o quê? Era o norte da África, certo? A Arábia e a Europa. Professora, mas a Europa já entra aí? Entra. Por quê? Porque a gente vai ver essa questão aí, em seguida, inclusive na próxima aula, a gente já vai ver a questão das grandes navegações entrando aí. Então, lá vem a Europa se metendo de novo, gente. Mais uma vez. All the time. Certo? Então, assim, a questão C, a resposta é a seguinte. O destino era o norte da África, a Arábia e a Europa, certo? E a última questão é a seguinte: qual era o principal uso dado a esse ouro? Olha só, lá na nossa primeira aula, né, e na apostila de vocês também tem dizendo que eles usavam o ouro para confeccionar, para fazer moedas. Estava fazendo as moedas. Exatamente, isso. Então, eles estavam usando para confeccionar essas moedas e a gente está lembrando também essa questão da... a gente tem que pensar assim, fazer um paralelo de tempo. Essa questão da Alta Idade Média lá na Europa, as atividades estão retomando, as atividades lá do comércio estão sendo retomadas. Então, a gente tem que lembrar como está acontecendo as coisas no mundo. Olha só, então, assim, o principal uso na questão D, o principal uso do ouro era na confecção das moedas, ok? Tá? Ficou qualquer dúvida, me mandem no WhatsApp, pode me mandar no WhatsApp que eu respondo para vocês,